agradecer a Deus por todas as coisas boas que Deus tem nos feito até aqui. E nós temos que estar sempre, hoje sempre, acreditando nele, devido ao momento que estamos passando, não somente esse, mas como todos, e que nós temos que estarmos sempre na presença dele. Então, eu vou estar orando. Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é Deus, Você sabe todas as coisas. Não somos nada diante de Ti, Senhor Deus. E que nós possamos sempre estarmos, Senhor Deus, junto a Ti, agindo a Tua palavra, que possamos sempre estarmos persistentes no Senhor. Sabemos que não fazemos nada sem permissão do Senhor. E nada acontece sem a permissão do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor que nos livra de todo mal, nos livra de todo perigo, Senhor Deus. Todas as coisas que nós somos do Senhor. E que nós possamos estarmos agindo na Tua palavra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Luciana. Está me ouvindo, irmã Luciana? A Lu não entrou ainda não, irmão Sérgio. Ainda não, né? Tá. Então, eu vou estar pedindo o irmão Clóvis para poder estar orando pelas pessoas enfermas, as pessoas que estão hospitalizadas, seja por qualquer situação, né? Qualquer problema de saúde. Nós sabemos que o irmão Jairo está hospitalizado, né, com Covid. Eu não sei mais notícia dele, como ele está, mas sabemos que ele está muito mal no hospital. E muitas outras pessoas também, que estão passando por esse problema todo aí de Covid, que está sendo o assunto principal no mundo, né? Infelizmente, tem assolado muitas famílias aí, tem destruído muitas famílias. Então, o irmão Clóvis esteja orando, por favor, pelos enfermos. Oremos então. Amado Deus, Pai, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem cuidado e zelado de todos nós, ó Deus. Pai de amor, quero colocar diante de Ti agora, Pai, todos os irmãos, ó Deus, mesmo que não seja, ó Deus, irmão, mas é da família, Pai. Que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um, ó Deus, dando a cura conforme a sua vontade, ó Pai. Porque se o Senhor não quiser, ó Deus, o Senhor não o faz, ó Deus, mas o Senhor permite nós escolhermos, ó Pai. Pai, que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos, dando a cura, Senhor, dando livramento, ó Deus. Ser com cada irmão, ó Deus. Visite e nesse momento o irmão Jairo, ó Deus. Dê a ele a cura, ó Pai. Que o Senhor possa estar no Senhor por todo esse momento dessa pandemia, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, desse mal. Que o Senhor possa, Senhor, curar aqueles que necessitam. O Senhor possa estar abençoando também o restante desse culto, ó Deus, no nome de Jesus, que eu te peço por cada um, Pai. Amém. Amém. E essa doença também, infelizmente, né, destruiu a vida do meu irmão. Hoje está completando 4 meses que ele se foi, que Deus levou ele. Infelizmente, hoje, dia 18, entrando exatamente 4 meses que nós ficamos sem ele. É uma perda muito grande. Assim, é uma coisa que a gente não tem como explicar, irmãos, porque é muito difícil perder um membro da família, é muito complicado isso. E sabemos que ele não vai voltar mais, né? E que Deus esteja consolando o coração de cada um de nós, no coração de todos da minha família, os amigos, mas a vida continua, nós temos que estar sempre, né, atentos a todas as coisas e tomar os cuidados possíveis, porque o negócio não é fácil. Então, Deus, a palavra dele está se cumprindo, e nós temos que estarmos sempre confiantes nele, acreditando nele, porque a palavra da Bíblia está se cumprindo. Vamos estarmos abrindo em
em Ezequiel 34. Ezequiel 34, de 11 a 24. Ezequiel 34, 11 a 24. Amém? Amém. Então vamos lá. Ezequiel 34, de 11 a 24. Aqui fala sobre o cuidado do Senhor com seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus, eu sou mesmo, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações, e as levarei para a sua terra e cuidarei delas, sobre os montes Israel, junto às correntes de água, e em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto? Precisais pisotear o restante de vossa pastagem? Não vos basta beber das águas limpas? Precisais sujar o restante das águas? Por acaso as minhas ovelhas comerão o que pisoteares e beberão o que sujastes? Por isso, Senhor Deus, assim lhes diz: Eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porque empurrais com o lado e com o ombro, empurrais com chifres todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre as ovelhas e ovelhas. E sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, sereis o seu Deus. O meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. Amém? Amém. Então o Senhor deixou um legado a Davi, né? Para que pudesse cuidar das ovelhas. Se Deus deixou esse legado para Davi para poder cuidar das ovelhas, como que Deus não cuidará de nós, né? Deus é o nosso pastor, nosso Senhor de todas as causas. Ele que nos livra de todo mal, Ele que cuida de cada um de nós, seja em qual momento for, seja em qual situação for. Às vezes tem situação que nós não conseguimos resolver, não sabemos como resolver. Mas Deus, Ele é que dá todas as condições para nós. Ele é o Rei dos Reis, Príncipe dos Príncipes. Ele é o dono de todas as causas. Porque se não for Ele, irmãos, não tem nada que possa resolver para nós. É lógico que tem coisas que na Terra que nós temos que buscar, né? De nós, fazer o melhor de nós.
mas nós temos que confiar, acreditar, entregar todas as nossas causas, todos os nossos problemas para quem? Para Deus. Porque é Ele que nos salva, é Ele que nos livra de todo mal. Aqui mesmo aqui mesmo no verso 10, tá apagado, verso 16, buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida. Olha só, Deus, ele busca a ovelha perdida, ele nos resgata, ele nos pega, né, mal, e faz o que com nós? Ele cuida de nós, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma, e vigiarei a gorda e a forte. Então, ele vigia todos nós. Ele sabe, ele nos conhece, ele sabe onde é que nós estamos, em qualquer momento, em todo lugar, em todo instante, porque Deus não dorme. Eu cuidarei delas com justiça. Deus é o Deus de justiça. E, por acaso, no verso 19, por acaso as minhas ovelhas comerão o que pisoteastes e beberão o que sujastes? Por isso, Senhor Deus assim lhe diz, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Então, Deus, ele não deixa nada passar desapercebido, porque ele não quer que nós ficamos fazendo mal um ao outro, e quando você faz mal a uma pessoa, você mesmo vai pagar, porque Deus vai te cobrar, ele vai te julgar. Quem pode julgar é somente Deus. Ele que é o dono do julgamento. Ele que julga. Quem somos nós para julgar alguém, né? Quem somos nós para jogar pedra em alguém? Porque na Bíblia mesmo fala, quem que não tiver pecado, que joga a primeira pedra. E quem é que não tem pecado? Não é verdade? Porque a palavra diz que o pecado, ele derruba a pessoa. O pecado é a morte, né? A pessoa que está sempre no pecado, ele está cometendo um suicídio. Ele mesmo está se matando espiritualmente. Então, nós temos que tomarmos cuidado com isso. Nós temos que estarmos atentos a todas as coisas. Por mais que nós temos nossos pontos fracos, mas que nós estejamos firmes na palavra do Senhor e que nós possamos aí, a cada dia, estar refletindo, né, a palavra de Deus, porque quando você quer uma resposta, quer sair de alguma situação, o melhor livro, o melhor lugar que você tem que recorrer é a quê? A quem? A Deus, né? E a quê? A Bíblia. É ela que está todas as respostas que você precisa. E muitas vezes nós estamos, assim, em momentos desprevenidos, momentos de desespero, e você está sujeito, né? Você está sujeito a esquecer, né, dessa questão, que Deus que governa a vida de cada um de nós, é o dono da vida, é o dono de tudo, né? Então, nós não podemos cair nessa situação aí de esquecer de Deus. Porque é fácil você esquecer de Deus dependendo da situação, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Amém? Amém. A irmã Luciana já está me ouvindo? Estou, boa noite. Boa noite, irmã Luciana. Boa noite. Boa noite. A irmã canta 2 músicas para nós. Tá bom. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero dizer para os irmãos que é uma alegria poder estar aqui, mesmo Amém. nesse tempo de pandemia, né? Porque eu sou uma pessoa que, para mim, a minha alegria, dentre outras, é ir para a igreja. E nesse tempo, Deus preparou, né, para que a gente pudesse, mesmo nesse tempo, estar congregando. Então, eu queria, né, agradecer, dizer para o Senhor Jesus que Ele é bem-vindo aqui, né, que esse culto é para Ele e que a glória dele possa inundar esse lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem iluminar, encher
Senhor. Por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva da presença, ó Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta os meus ser e a vergonha que desfaz da presença, ó Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o real da tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Glória a Deus, né? É Ele que nos dá força, é Ele que nos faz prosseguir, caminhar. E vamos, né, nos alegrar na presença do Senhor, dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra, toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra, toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, ouve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão.
Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Amém. Então, gente, é o seguinte, nós não estamos entregando, né, nesse momento os dízimos na igreja, né, nos templos, mas os dízimos estão sendo entregues aos domingos pela parte da manhã, né, graças ao nosso trabalho. Então, eu vou pedir a irmã Graciela, está me ouvindo? Irmã Graciela, está me ouvindo? Calma aí, só um momento. Irmã Graciela, Sim, irmão. vou pedir à irmã para estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que nós temos entregado, né, na igreja, mesmo nesse tempo de pandemia, graças ao nosso trabalho, fruto do nosso trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Nós estamos na época de pandemia, estamos em casa, mas graças a Deus o nosso trabalho continua. Nosso trabalho para Deus continua, o nosso trabalho de engrandecer ao Senhor, o nosso trabalho para poder ganhar o nosso sustento, né, poder cuidar das nossas famílias, graças a Deus continua. Isso não parou, não pode parar. E a paz do Senhor será devolvida hoje e sempre. Amém? Amém. A irmã para estar orando pelos dízimos e ofertas entregues na igreja, mesmo nessa época de pandemia. Grande Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeste, por este momento, estarmos junto com os irmãos, ó Pai, com o nosso coração desejosos, ó Pai, de estar louvando e bendizendo, ó Pai, o teu nome. Quero, ó Pai, colocar nas tuas mãos a cada irmão, a entregar, Senhor Deus, as ofertas, os dízimos que os irmãos têm levado, que nós temos entregado, ó Pai, o dízimo, ó Pai, para a casa do Senhor. Seja abençoando nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, estar sempre firmes nos caminhos do Senhor, sempre fazer, ó Pai, o que é certo, diante, ó Pai, da Tua palavra. Seja abençoando esse trabalho que está sendo feito, a vida do irmão César que está à frente. Seja abençoando, ó Pai, essa vida e abençoando os demais irmãos que também presentes são, Pai. Seja conosco, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Priscila está me ouvindo? Agora o momento de missões está com a irmã. Vai ser com elas? Boa noite, irmãos. Eu gostaria de falar, né? Irmãos, alguém tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de falar, né, com vocês a respeito também dos dízimos. Como não tá podendo fazer cantina, o Bruno vai estar na igreja, né, como ele tá estando todos os domingos. E lembrar vocês que para vocês estarem ofertando, porque nesse momento, né, que a gente não tá podendo estar na igreja, não tem muito o que fazer, mas lembrar que o Bruno tá lá, vocês podem entregar para Priscila também, ok? Queria pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em 2 Timóteo 1,7. E agora nós vamos falar a defesa, né? Que é viva o poder de transformar. E em 2 Timóteo 1,7 fala: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E queria pedir ao pastor que esteja orando por missões e pelos missionários, né? Porque nesse momento tão difícil, em pandemia, mesmo assim eles estão se mantendo firmes, estão se mantendo fortes na presença de Deus. Oi? No momento, o pastor está numa outra live aqui, que pediram para ele acompanhar. É Marli que está aqui ouvindo. Ah, sim, Você quer que eu entendi. ore? Ah, eu quero, Marli. Tá bom. Deus Obrigada. querido,
Obrigada. Deus amado, nós colocamos diante do Senhor todo o trabalho é teu, Senhor, a obra é do Senhor. Que o sustento venha, Senhor, com alegria para suprir todas as necessidades, Senhor. Ajudar na obra. Nós te agradecemos porque confiamos nas tuas ricas promessas, Senhor. Que o Senhor é que abençoa. A fartura vem através do Senhor para nossas vidas. O pão físico, para o pão espiritual também, que precisamos saber nos alimentar, como estamos nos alimentando agora, Pai. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Gostaria também de estar passando também o vídeo em questão das missões também, que seria do pastor, para poder estar falando sobre o vídeo. Coloca para a gente, Pri, por favor. Viva o poder de transformar. Jesus Cristo veio a este mundo para iniciar o reino de Deus. Jesus Cristo Viva o poder de transformar. Jesus Cristo veio a este mundo para iniciar o reino de Deus. Jesus Cristo veio para anunciar que Deus nos ama, que quer restaurar a humanidade, quer salvá-la. Por isso, o apóstolo... Ô Priscila, se não der assim, você pode colocar o telefone celular assim na tela. Dá para ouvir o som do seu telefone. Você também está deixando também uma palavrinha também, que além do segundo Timóteo 1:7, nós temos também 1 Coríntios 15:58, que fala: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, mesmo em pandemia, gente, mesmo a gente com nossas mãos um pouco atadas, nunca perdemos a fé, nunca perdemos a vontade de servir ao Senhor, porque tudo vem com alguma recompensa. Que nessa parte de missões a gente possamos realmente sentir firmes em Deus, não desanimados. Amém. Amém. Viva o poder de transformar. Jesus Cristo Viva o poder de transformar. Jesus Cristo veio a este mundo para iniciar o reino de Deus. Jesus Cristo veio para anunciar que Deus nos ama, que quer restaurar a humanidade, quer salvá-la. Por isso, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20... Irmãos, enquanto a irmã Priscila está tentando pôr o vídeo, eu agradeço a cada um dos irmãos que estão nesse momento, viu? Compartilhando conosco, e que a palavra do Senhor possa estar no coração de cada um, e que
essa mensagem que vai ser ouvida essa noite possa impregnar no coração de cada um dos irmãos e venha ser muito especial no dia a dia, nas ações, nos pensamentos. Isso é muito importante. Por isso nós temos que estarmos buscando a palavra do Senhor, porque é o nosso dia a dia que faz a diferença. Irmã Priscila. Irmã Priscila, está me ouvindo? Queremos testemunhar, despertar esse nome de Deus. Testemunho do nosso Senhor. Não... Foi por sua graça e pelo poder do Espírito. Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse nome de Deus. Testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém, irmãos? Agora estamos passando a palavra, né, para o pregador dessa noite, que será o irmão Bruno, poder estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Obrigado, irmão César.
Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão escutando, a todos que estão presentes aí em Amém. mais um culto online. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro, antes de abrir a Bíblia, vamos recordar aqui. Na última quarta-feira, nós estudamos sobre, lá em Gálatas 5, nós falamos sobre um pouco sobre o fruto do Espírito. Em especial, nós falamos sobre a longanimidade. Explicamos que ali, naquele contexto, na Galácia, estava acontecendo um movimento dos judaizantes, que eram pessoas que, mesmo após se converterem ao cristianismo, estavam trazendo práticas dos judeus e forçando as outras pessoas a também praticarem. E algumas pessoas não aceitando, estava havendo, então, contenda entre aquelas pessoas, brigas. E Paulo começa a descrever acontecimento, começa a descrever sentimentos que estavam imperando ali naquela região, comportamentos de pessoas que eram entregues à carne, e posteriormente a isso, ele fala sobre o fruto do Espírito, começa a descrever ali em Gálatas 5, em especial lá nos versos, se não me engano, 22, 23, ele começa a falar sobre os frutos, sobre o fruto do Espírito. Nós estudamos sobre a longanimidade. Aqueles irmãos que não escutaram, podem entrar no YouTube e acessar lá o canal da igreja, podem procurar por Igreja Batista Jardim Estrela, que encontrarão sobre o nosso estudo lá de quarta-feira. Dando prosseguimento, hoje nós vamos ver sobre um outro gominho desse fruto. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Mateus, capítulo 11. Mateus 11, nós vamos ler do verso 25 até o 30. Mateus 11, do 25 até o 30. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar aí, creio que está sendo projetado aí para os irmãos acompanharem, ok? Mateus 11, 25 ao 30. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos lábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, na última quarta-feira nós estudamos sobre longanimidade, e hoje eu gostaria de dividir com os irmãos sobre mansidão. O que nós podemos trazer sobre mansidão? Bom, aqui no texto, Jesus está falando que ele é manso, certo? Ele acabou de descrever aqui, lá no verso 29, vou reler aqui para os irmãos poderem acompanhar. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Assim, ele falando que é manso, nós vamos ver alguns acontecimentos na vida de Jesus Cristo que mostra o que é ser manso, para que a gente possa entender o que é essa palavra que muitos não entendem. Muitos têm um entendimento, infelizmente, muito ruim dessa palavra. Atrelam a pessoas que têm comportamentos ruins, né? Quando a gente fala assim, alguém que não faz alguma coisa, a gente fala, esse fulano de tal é manso, viu? Não é assim que muitas pessoas falam? Então, vamos ver o que é realmente ser manso. Para isso, eu vou pedir para os irmãos abrirem um pouco a Bíblia agora, andar um pouquinho ali em Mateus. Vamos abrir lá em Mateus 21. Mateus 21, nós vamos ler do verso 12 ao 13. Mateus 21, do 12 ao 13.
Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras de que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. O que nós podemos tirar desse primeiro texto? Ser manso é ser corajoso. Jesus toma essa atitude porque foi necessária para resolver o problema da venda de animais dentro do templo. O que nós podemos ter? Foi necessário que ele tivesse coragem de se impor. Assim também nas nossas vidas, nós temos que ter essa coragem de nos impor quando algum fato venha a nos acontecer. Um crente pode se impor, não que ele seja necessária essa atitude de derrubar alguma mesa, de falar com uma certa rispidez. Jesus usou essa estratégia porque foi necessário. Era necessário que isso acontecesse para trazer um choque àquelas pessoas, para que mostrasse a realidade do que estava acontecendo. Mas nós, como crentes, temos que nos impor, temos que dizer o que pensamos, temos que nos fazer ser entendidos. Não podemos nos acovardar. Não é isso que nós lemos lá, que não podemos ter um espírito de covardia? A irmã Esther leu esse texto lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 7. Então, nós não podemos ter esse espírito de covardia. Temos que saber nos expressar, temos que saber defender aquilo que cremos. As pessoas têm que saber o que cremos e falarmos com ousadia para que possamos nos fazer entender. Então, esse é o primeiro tema. Ser manso é ser corajoso. Agora nós vamos caminhar um pouquinho mais na Bíblia e vamos abrir lá em João. Vamos ver lá em João 8. João 8, nós vamos ler do verso 48 até o 59, irmãos. Novamente eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. João 8, do 48 ao 59. Os judeus disseram a Jesus: Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. A quem busque e julgue. Em verdade lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: Agora estamos certos que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Que você pensa que é? Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vocês dizem que é Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos agora também abrir, irmãos. Peço licença a Dani e ao César, que também falaram sobre esse assunto ontem, e também gostaria também de falar um pouco lá em 2 Tessalonicenses. Vamos ler do capítulo 2, verso 1 a 3. Segunda Tessalonicenses 2, verso 1 ao 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem
demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. O que nós podemos tirar desses dois textos, irmãos? Ser manso é se posicionar. Primeiro, nós vemos que tem que ser corajoso, e como corajoso, o crente, o manso, tem que se posicionar. Não podemos relativizar o que cremos. Devemos nos posicionar, dizendo o que o nosso Deus nos ensina, mesmo que isso desagrade as pessoas. No primeiro texto que a gente leu, os judeus tentando, apertar Jesus Cristo, e ele, não ligando para o pensamento deles, fala, olha, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele se posiciona como Jesus Cristo, como Deus Filho. E aqui, e no outro texto, nós vemos sobre apostasia. Irmãos, estamos chegando num tempo em que muitos, não sei se os irmãos perceberam, mas o que tem acontecido? Muitos daqueles que antigamente falavam, pregavam a respeito de Jesus Cristo, hoje em dia têm falado coisas que não vão ao encontro do que a Bíblia diz. O que nós podemos chamar essas pessoas de apóstatas? Porque estão se afastando do que a palavra diz. Temos que nos posicionar quanto a isso, para que a gente não se engane. Infelizmente, pessoas que ainda defendem que em suas igrejas tem o nome Batista ainda, em alguns lugares por aí, defendem, relativizam, por exemplo, homoafetividade na igreja. Não que a gente seja mal educado e os trate mal, não é isso. Mas temos que ter firmeza em falar no que cremos. Olha, cremos nisso. Esse tipo de comportamento não é bem-vindo para Deus. Ele diz que as pessoas que praticam isso, que se entregam a isso, não herdarão o reino de Deus. E o que acontece? Muitos relativizam. Não, deixem ficar. Deixem que eles fiquem em nosso meio. Vamos passar panos quentes. Muitos falam, somos igrejas inclusivas. Mas, infelizmente, o que eles fazem é tampar os seus olhos, seus ouvidos, para o que acontece e o que escutam, e, infelizmente, não se posicionam. Devemos o quê? Combater isso. Mesmo que isso venha a desagradar, mesmo que pessoas falem mal da gente, mas temos que nos posicionar. É o que, infelizmente, acontece muitas das vezes. Quando crentes sérios se posicionam, falam que isso é pecado, pessoas falam que retrógrado, preconceituoso, preconceituosa. Não é isso que acontece? Mesmo que isso venha acontecer com a gente, nós temos que nos posicionar, para que as pessoas saibam o que cremos, o que defendemos, e possam saber, posterior a isso, o que é a verdade. Então, meus irmãos, vamos nos posicionar, para que as pessoas possam ver na gente a palavra verdadeira. Ou seja, então, o manso se posiciona, assim como Jesus se posicionou. Ok? Agora nós vamos caminhar mais um pouquinho. Nós vamos para um outro texto. Vamos voltar lá em Mateus. Vamos voltar lá em Mateus, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 20. Mateus 20, nós vamos ler do verso 17 ao 19. Mateus 20, do 17 ao 19. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar aí. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Agora vamos caminhar mais um pouquinho, vamos abrir lá no capítulo 26.
Vamos lá no verso 36. Novamente, podem acompanhar aí. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, nós vamos ler até o 42, irmãos. Novamente, lá no versículo 37 agora. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tamanho de tristeza e angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês conseguem vigiar comigo? Vigiem e orem, porque para que não caiam em tentação, e o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça a sua vontade. Amém? O que esses dois textos agora podem falar? Podem falar com a gente. Ser manso, irmãos, é obedecer à vontade de Deus. Devemos obedecer à vontade de Deus, ainda que não seja a nossa vontade. No texto que nós lemos, Jesus fala: se possível, passe de mim esse cálice, mas se não for da vontade, que eu beba. Se mostrando que submisso à vontade de Deus Pai. E assim temos que fazer também em nossas vidas. Para que também possamos ser chamados de mansos, nós também temos que obedecer à vontade de nosso Deus, mesmo que não seja a nossa vontade. Muitas das vezes, irmãos, não é assim que sentimos. Muitas das vezes Deus fala no nosso coração e nos manda a lugares que não queremos ir, primeiramente. Aí quando chegamos nesse lugar, vemos o agir de Deus, o mover dele e nos sentimos parte da sua obra. Não é assim que acontece? Muitas das vezes também sentimos em nossos corações que devemos falar algo com alguém. Devemos falar, instruí-lo, e muitas das vezes nós ficamos receosos. Poxa, mas eu tenho que falar isso? Talvez a pessoa se sinta nervosa comigo, fale que eu sou folgado por estar me intrometendo, falando alguma coisa. E assim vamos, mesmo que não seja da nossa vontade, falamos, as pessoas se comovem, acham muito bom a palavra, se convertem do erro, e nós vemos o quê? Que fomos usados por Deus, por obedecermos a palavra de Deus. Os irmãos podem pensar aí algum acontecimento que aconteceu com cada um e vão ver que muitas das vezes fazemos algo que não é da nossa vontade, mas dentro da vontade de Deus. Na nossa vida comum é assim. Quantas das vezes temos que fazer algo que não é da nossa vontade, mas é necessário? Por exemplo, um pai gosta de corrigir seu filho, algumas vezes usando até aquela bendita daquela palminha no bumbum? Não, os pais não gostam, mas às vezes, se é necessário que se faça. Nós não fazemos nem tudo que fazemos não é o que queremos, mas, assim como Deus nos fala, é necessário que a gente obedeça à sua vontade e faça o que Ele quer que façamos. Para que assim a gente se torne um instrumento útil na mão de Deus Pai. Que possamos fazer isso e nos tornarmos instrumentos úteis em suas mãos. Para que assim a gente possa crescer como servo, possamos ser capazes de fazer mais para a sua obra. Cada vez nos tornando mais úteis. Que assim como Jesus também, sendo manso, obedeceu à vontade de Deus, e também possamos obedecê-la. Agora nós vamos para nosso último tópico. Vamos voltar um pouquinho ali em Mateus, novamente. Vamos abrir lá em Mateus, agora capítulo 5. Nós vamos ler Mateus 5, do versículo 39 ao 42. Mateus 5, do versículo 39
até o 42. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhes der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Agora vamos voltar lá em Mateus novamente, capítulo 27. Nós vamos ler Mateus 27, do verso 39 até o 43. Mateus 27, do 39 ao 43. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva a si mesmo. Você é o Filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, zombavam, dizendo: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. O último tópico, irmãos, ser manso é amar suportando ofensas. Mesmo sendo ofendido, Jesus morreu para que a pessoa mais cruel possa ser salva. Caso ela se arrependa de seus pecados e o aceite como o Senhor e Salvador de sua vida, devemos continuar a anunciá-lo, mesmo sendo ofendido, para que mais e mais pessoas possam entregar suas vidas a Deus. Meus irmãos, isso é corriqueiro na vida do crente, ser ofendido. Somos aqueles, até, se eu não me engano, o irmão Samuel estava falando outro dia, né? São os crentes, muitas das vezes, que têm a sua entrada permitida nos presídios para falar aquelas pessoas que já cometeram crimes, para que elas possam se modificar. São os crentes que muitas das vezes levam alimento às pessoas, algum tipo de instrução. Temos aí nossa campanha de missão mundial, os outros tipos de missões, que não só levamos a palavra, mas também levamos instrução, alimento, né? E mesmo assim, somos chamados de quê? Muitos nos chamaram de islamofóbicos. Nós já fomos chamados de islamofóbicos. Para os irmãos terem noção do que muitas das vezes acontece com a gente. Mas nós, o que? Demonstrando amor, continuamos a ofertar para que a palavra de Deus possa ser continuada, levada àquele povo. Não só a palavra, mas também instrução, pessoas, saúde, muitos médicos vão também ao campo missionário, não só levam a palavra de Deus, mas também tratam a saúde das pessoas. Isso é um modo de ser manso também, mesmo sendo ofendido, mesmo pessoas indo nas ruas e nos chamando de retrógrados e falando que somos que estamos atrasados mentalmente, mesmo assim nós o quê? Continuamos ofertando, continuamos orando, continuamos anunciando a palavra de Deus. Isso é uma forma de quê? De sermos mansos, de demonstrarmos a nossa mansidão. Continuarmos a anunciar a palavra mesmo sendo ofendidos. Mesmo sendo ofendido, nosso Senhor Jesus Cristo na cruz continuou o seu propósito. Para que até aquela pessoa que você possa estar pensando assim, nossa, essa pessoa é ruim. Mas até essa pessoa que cada irmão possa pensar aí, caso o aceite como o Senhor Jesus, caso se arrependa dos seus pecados, para que essa pessoa também possa se converter, possa ser salva também. Que possamos continuar a nossa participação na obra de Deus, para que mais e mais pessoas possam se converter, mesmo sendo ofendidos. Com certeza, aqueles que ainda não passaram por algum tipo de ofensa referente à palavra de Deus, infelizmente vão passar, porque isso é corriqueiro.
Muitos irmãos passam por 2, 3 ou mais. Pense aí tente puxar aí na sua mente aí algum momento em que o irmão foi ofendido por simplesmente crer em Deus, por simplesmente ter Jesus Cristo como seu Senhor. E mesmo debaixo de ofensas, que nós continuemos a obra de nosso Deus. Para encerrarmos, vamos relembrar aqui o que nós falamos sobre ser manso. Nós vemos, através de referência de Jesus Cristo, que ser manso é ser corajoso. Com coragem de se impor, nós também devemos resolver os problemas que nos são devidos. Ser manso é se posicionar. Não podemos relativizar o que cremos. Devemos nos posicionar dizendo o que o nosso Deus nos ensina, mesmo que isso desagrade as pessoas. Também vimos que ser manso é obedecer à vontade de Deus. Devemos obedecer à vontade de Deus, ainda que não seja a nossa vontade. E também que ser manso é amar suportando ofensas. Mesmo sendo ofendido, Jesus morreu para que todas as pessoas possam, caso creiam nele como seu único e suficiente Salvador, possam ser salvas. E para encerrarmos, meus irmãos, vou fazer um desafio aí aos irmãos. Vamos ler aqui o último texto. Lá em Mateus, capítulo 5. Mateus 5, nós vamos ler o verso 5. Caso o irmão tenha a oportunidade de dividir com a outra pessoa, leia esse texto aqui para a pessoa. Mateus 5, 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Quando lhe for perguntado, ou lhe falado, nossa, que tipo de comportamento diferente que você tem? O que diferente você tem? E aí você explanar a palavra de Jesus, fale a essa pessoa, olha, ser crente, como Jesus disse, é ser manso. E o que vai acontecer com as pessoas mansas? Herdarão a terra. Que essa mensagem possa ser levada a cada vez mais pessoas, para que elas também possam ser chamadas de mansas. E entender o verdadeiro sentido dessa palavra, e não infelizmente, essa conotação tão ridícula que muitos falam por aí sobre ser manso. Amém, meus irmãos? Passo a palavra ao nosso irmão César. Então, é isso aí, gente. Nós temos que sempre sermos mansos, né? E tomar cuidado com todas as coisas, para que não venhamos perecer na palavra do Senhor. Estamos finalizando mais um culto, né? Mais uma mensagem rica que tivemos agora, e que todos possam ter uma semana rica, uma semana de bênçãos, e muita saúde, muito trabalho para todos. Amém? Boa noite para todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.